Graça e paz em nome de Jesus. Que bom que você está aqui essa noite para celebrar conosco. Você que veio nos visitando pela primeira vez, é uma honra. Você que veio com a sua família, nós ficamos felizes de receber todos os nossos irmãos e irmãs que tão gentilmente se encontram nesse lugar onde a palavra de Deus é cantada, onde a palavra de Deus é pregada, onde a palavra de Deus é assimilada no coração. Nós estamos hoje iniciando uma nova série de mensagens, nós iniciamos semana passada, e nós vamos continuar falando durante todo esse mês sobre o tema servir. Nós estamos falando de um espaço muito especial da visão da nossa igreja como casa, já que nós somos casa também na cozinha. E cozinha é lugar de prover, cozinha é lugar de trabalhar, cozinha é lugar de arregaçar as mangas e cozinha é lugar de servir. E nós vamos falar sobre esse assunto aqui durante as próximas semanas e eu espero que você esteja animada e animado para também ouvir o que o Senhor tem chamado você a viver aqui na segunda IPI de Maringá, conosco, na cozinha da nossa igreja. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Na sua opinião, qual seria o principal motivo das pessoas não se disponibilizarem em servir? Na sua opinião, o que seria? Quais seriam as alternativas? Eu trouxe algumas alternativas. Pode passar, por gentileza, fazendo favor, o meu travou aqui. Primeiro, falta de tempo. Segundo, falta de capacitação, não sei o que fazer, não sei como fazer. Terceiro, falta de recursos, não tenho dinheiro para isso, ou não tenho talentos o suficiente, não tenho dom para o que é pedido. Ou em quarto lugar, falta de oportunidade. Qual desses 4 elementos, na sua opinião, seriam fundamentais para uma desculpa sobre não servirmos? E a minha experiência pastoral vai trazer para você aqui uma direção, mas antes eu quero ouvir da sua parte. Como eu não posso ouvir um por um, eu gostaria que você conversasse com a pessoa que está do seu lado e perguntasse para ela, na opinião dela, qual é o elemento que mais impede as pessoas de servirem Jesus na igreja ou na comunidade. Fala aí com a pessoa do lado, pergunta para ela, qual é a sua opinião? O que você acha? Tempo? Falta tempo, está muita correria. Fala aí, capacitação? Recursos? Oportunidade? Isso, pode perguntar, na sua opinião. Por que será? Joia. Eu quero agora fazer uma pesquisa de Ibope. Vamos lá. Quem acha que a principal desculpa para as pessoas não servirem numa comunidade é a falta de tempo? Levanta a mão, só para eu saber. Olha, a grande maioria. Ok, baixa aí. Quem acha que é a falta de recursos? Levanta a mão, falta de recursos. Tá, poucas pessoas. Quem acha que é a falta de oportunidade? Às vezes não tem oportunidade de servir, ótimo. Quem acha que é a falta de capacitação, não tem conhecimento suficiente? Levanta a mão. É um grupo maior do que o primeiro do tempo, legal. Quem não acha nada? Levanta a mão, só para eu saber, né? Não sei nem responder, tem gente que não acha nada. Quem vai perguntar para a esposa primeiro? Tá, tem bastante aí também que vai perguntar para a esposa, se pode, né? Tem mais um hoje de manhã, um amigo procurou e disse assim, pastor, faltou um elemento lá, poderia ter colocado preguiça, né? E que daí é o caso de muitas pessoas, mas crente não tem preguiça, crente tem pressão baixa. Então, na hora que você fica com preguiça, fala assim, hoje está com a pressão baixa, não dá para carregar o quiosque, não dá para recolher as cadeiras, não conta comigo, estou com a pressão baixa hoje. Bom, esses 4 elementos, na verdade, são os mais utilizados nos nossos dias e na minha experiência pastoral, estes são os principais argumentos que as pessoas usam para dizer, não conte comigo, eu não posso, ou eu não tenho tempo, eu não tenho recurso, eu não tenho oportunidade, ou outras desculpas aparecem também. Mas eu vou trazer a minha opinião pessoal sobre isso, e é óbvio que eu não coloquei aqui, eu trouxe para que a gente pudesse refletir sobre ela juntos, porque durante toda a minha experiência pastoral eu percebi que o que mais falta nas pessoas para servirem verdadeiramente a sua comunidade local, servirem o reino de Deus através dos seus dons, talentos e recursos, é a falta de amor. É esse. É óbvio que eu não coloquei ali para não entregar a cereja do bolo imediatamente, mas esse é o grande dilema dos nossos dias. As pessoas não entendem que o servir só pode acontecer se vir antecedido pelo amor. Qualquer serviço sem o amor é inválido, ele é artificial, ele é penoso, ele é muito sacrificial, o serviço sem amor.
o contrário é verdadeiro. Se o amor vem e antecede o nosso servir, então nós temos a condição de fazer isso de maneira alegre, temos a condição de fazer isso de maneira de excelência, e isso acontece naturalmente. Eu lembro uma visita que eu fui fazer para uma senhora um dia, que estava cuidando do seu marido acamado. Uma das condições mais degradantes que eu já vi um ser humano estar. Sua condição realmente era deplorável de limitação naquela cama. E aquelas bobagens que a gente acaba falando, tentando puxar a conversa, saiu dos meus lábios. E eu olhei para aquela senhora e disse: de onde a senhora tira tanta força para conseguir cuidar do seu marido nessas condições? A casa estava um brinco, o homem estava cuidado. Apesar das chagas em suas costas, ainda havia um tratamento curativo muito precioso que aquela mulher disponibilizava, todos os recursos. E eu disse: de onde vem tanta força para a senhora cuidar do seu marido assim? Ela disse: pastor, tem duas maneiras de fazer isso pelo meu marido. A primeira é lamentando a responsabilidade e sentindo pena desse momento. E a segunda é retribuindo o amor que nós vivemos juntos. E eu escolhi servir o meu marido pela segunda opção. Retribuir o amor e a nossa história que nós tivemos juntos. De fato, sem amor, qualquer tentativa é inválida. Sem amor, todo sacrifício se torna penoso demais, cansativo demais. E então nós começamos a dar desculpas para isso. Por isso, essa palavra dessa mulher, conjugada com esse movimento que nós estamos vivendo de ser casa e servir na cozinha, me trouxe uma frase à mente. Eu gostaria de compartilhar com você essa noite, porque esse sermão é sermão de um ponto só. Você não vai anotar 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. É um único ponto durante toda essa mensagem. E nós vamos falar sobre isso. Não dá para esperar servir aqueles que ainda não aprenderam a amar. A gente não pode ter uma expectativa do servir daqueles que ainda não aprenderam o que é o amar. Por isso, o tema dessa noite é servir por amor. Porque senão não é válido. Eu posso fazer convocações, eu posso fazer apelos emocionais, eu posso fazer sensibilizações, eu posso inventar recursos para que você se voluntarie em alguma causa da nossa casa, mas se não for o amor que motiva, se não for o amor o combustível que engendra todas as suas atitudes posteriores, é inválido. E quem está dizendo isso não sou eu, é o apóstolo Paulo, que diante de uma igreja pungente, vibrante, cheia de operações de dons, cheia de serviços, ele faz uma intervenção da palavra de Deus ao coração daqueles homens e mulheres, na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 13, que ele diz o seguinte: se eu, ainda que eu, falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu seria como um sino que soa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse fé, capaz de mover montanhas, e não tivesse amor, de nada valeria. Ainda que eu vendesse todos os meus bens, e entregasse aos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, de nada valeria. O que Paulo está dizendo, o que aquela mulher me disse naquele encontro, e a minha experiência pastoral tem mostrado, é que se a base do nosso servir não for o amor, nós estamos edificando em uma base muito simplória, muito perigosa, muito instável. É o amor que traz validade, é o amor que traz legitimidade a qualquer serviço, sem o qual se torna apenas um mero movimento humano, uma responsabilização imediata, um peso e um fardo, um cargo para ser tomado na igreja ou como responsabilidade cristã. Por isso, eu queria pensar com você sobre a palavra amor, porque se essa palavra não estiver na base do nosso servir, nós estaremos colocando um jugo desnecessário sobre o seu coração e estaremos fazendo um apelo incoerente como igreja e como cozinha. Por isso, amor. Essa palavra é muito mais profunda do que você está imaginando. Porque ter amor, segundo o Novo Testamento, é um amor muito mais abundante, muito mais pleno do que esse que nós temos nos nossos dias. Foi o C.S. Lewis que disse em um dos seus livros que a maior estratégia do diabo é esvaziar o significado semântico de palavras significativas para o cristianismo. E uma dessas palavras, no nosso português, é a palavra amor.
Essa palavra ela é utilizada de maneira banal, superficial, sem propósito. Porque você disse hoje na hora do almoço, quando comeu a macarronada da avó, ai vó, como eu amo a sua macarronada. Você disse hoje à tarde, quando o cachorrinho veio aos seus pés, trazendo aquele bichinho que faz... E você olhou para ele e disse, ai, como eu amo você, totozinho. Você disse isso para o seu filho, quando balançou no braço e disse, como eu amo essa criança. E você disse isso a Deus agora há pouco na sua adoração, como eu amo esse Deus. Percebeu? De pet a Deus, o amor é usado para todos. E isto é uma banalização da palavra. Eu quero jogar um pouquinho mais profundo com você essa noite. Eu quero mergulhar para mostrar que esse combustível é a fundamentação, e sem o qual nós estaremos pisando em território incerto e perigoso, para você enquanto membro dessa igreja, para nós enquanto liderança e para nós enquanto comunidade. Então vamos ver o texto, que mostra para mim uma relação de amor profunda para o serviço. Eu quero olhar Lucas capítulo número 7 com você, e ler essa primeira parte do texto, dessa perspectiva. Não se pode esperar servir quem ainda não aprendeu a amar. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois, ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Esse cenário, pode voltar por gentileza isso, eu quero ficar aqui um pouco com vocês, porque esse cenário mostra para mim o ambiente e mostra para mim os personagens. Eu não posso ir adiante sem antes explicar para você o que está acontecendo aqui. O texto apresenta duas figuras bem antagônicas e contrastantes. Aliás, todo o texto que mostra este evento é contrastante e contraditório por uma intenção clara, mostrar duas atitudes no mesmo ambiente. O primeiro personagem a ser descrito é o fariseu. E você vai perceber um pouquinho mais à frente que esse fariseu que recebe Jesus em sua casa tem nome. O nome dele é Simão. Isso significa que ter nome é que apontava para uma pessoa de alta distinção. O propósito dos evangelistas, ao registrarem as histórias e colocar o nome das pessoas nas histórias, é porque os leitores conheciam de quem se tratava aquele evento. Então eles não iam escrever de um anônimo. Eles não iam citar o nome de alguém que a sociedade não conhecia, mas quando a pessoa era importante, o nome era colocado, porque os leitores certamente saberiam de quem se tratava. Por exemplo, Jairo, o principal da sinagoga, Simão, o que recebe Jesus em sua casa. Está percebendo? Esse homem tem distinção, ele tem nome, mas mais do que isso, esse homem tem posição. O texto apresenta este personagem como um fariseu. Os fariseus eram uma classe religiosa das mais rígidas no Novo Testamento. Eles tinham por orgulho serem os detentores da perfeita interpretação da Torá, a Bíblia ou o nosso Antigo Testamento. Eles eram escrupulosos, moralistas e observantes dos mandamentos e dos preceitos religiosos, como nenhuma outra casta religiosa da época. Então, os evangelistas já fazem questão de traçar um personagem dizendo, esse homem era distinto porque tinha nome, e esse homem tinha posição porque era fariseu, ou seja, economicamente, socialmente, religiosamente, uma pessoa acima da média. Do outro lado do ringue, vamos apresentar agora a mulher sem nome. Que tristeza! Como é ruim você não ter nome. Como é ruim você ser chamado por quem você é filho de alguém. Por exemplo, às vezes a minha filha ou meu filho, a gente conversando, aí eles falam, às vezes as pessoas me chamam de a filha do pastor, o filho do pastor. Tem um livro que chama A Esposa Sem Nome, que são as esposas de pastores. É tão difícil, né? É triste as pessoas serem chamadas pelo atributo dos outros. Você pensou alguém olhar para você e falar assim, ô mulher, ô homem, ou, que desrespeito é esse? Pois bem, os evangelistas dizem que aquela mulher era só uma mulher. Ela é classificada pelo gênero que ela possui. Só isso. Então, pior do que essa classificação, vem o seguinte, a posição dela. Primeiro, ela não tem nome, enquanto o fariseu tem. Segundo, ela tem posição igual ao fariseu, porém, bem diferente. A posição dela qual era? Pecadora. Em outras palavras, uma pessoa imoral. Tá bom, vamos ser direto ao ponto. Prostituta.
Nós não sabemos o nome dela, mas tudo aponta para a mulher de João capítulo 5, que é a adúltera, e aponta para Maria Madalena, do qual Jesus expulsou 7 espíritos imundos. Ou seja, nós temos aqui um quadro geral, uma hipótese de que seja Maria Madalena, mas o fato era que é uma mulher promíscua, que havia acabado de encontrar o mestre e que ainda era chamada pelo seu estereótipo social, pecadora, mulher da qual todas as outras esposas evitavam qualquer conversa. E tinham medo de seus maridos serem associados a ela ou serem seduzidos pelo canto da sereia. Imagine só as dores e os sofrimentos que estão incutidos no comportamento de uma mulher que é chamada de pecadora. Imagine só a tragédia disso. Pois é essa mulher que está lá. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, porque eu sei que você está atento a essa mensagem e vai saber responder. Qual dos 2 personagens tem melhor condições de reconhecer quem é Jesus à mesa? Qual desses 2 personagens tem maior repertório para poder reconhecer que quem estava na mesa era o Messias, o Salvador, o Filho do Deus vivo? O fariseu. Lógico que é ele. Ele é o estudante da Torá. Ele observa os mandamentos. Ele tem acesso ao conhecimento. Mas ele não o faz. Por quê? Porque enquanto ele decide sentar à mesa orgulhosamente, essa mulher decide descer aos pés humildemente. No final da história, esse fariseu vai ser profundamente repreendido, enquanto essa mulher será extravagantemente louvada. Agora vamos ao ambiente. O ambiente é a casa. A casa, eu gosto dessa palavra. Que palavra acolhedora, que palavra aconchegante. Tá bom, eu sei que você está dizendo, é suspeito, né, pastor? Nós somos casa, é isso mesmo. É por isso. Palavra casa significa cuidado mútuo, lugar de relacionamento, lugar onde um tem responsabilidade com o outro, um cuida do outro e tem tarefas a cumprir. E no mundo antigo não era diferente. Aqui a gente vai ver que existia uma característica muito comum a todos os anfitriões. Quando eles recebiam seus hóspedes, eles ofereciam uma boa e bela bacia de água fresca para lavarem os pés empoeirados, porque naquela época não tinha Uber, tá, gente? Não dava para pegar o Uber para chegar na casa da visita. O pé vinha empoeirado, lascado, rachado pelo solo pedregoso das regiões do Oriente Médio. Quando chegava uma bacia de água fresca, estava esperando, uma toalha felpuda para enxugar os pés, e também tinha um óleo, uma essência, que era utilizada para ungir os pés, e também era usada para ungir a cabeça, como sinal de honra e de respeito. Você lembra o Salmo 23? Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda? Pois bem, é reconhecimento, honra do hóspede que está sendo recebido. Perceba que nessa casa, o Simão, que é o anfitrião, tem todos os recursos para acolher Jesus. Ele tem a bacia, ele tem a toalha, ele tem o unguento, ele tem o óleo, ele tem serviçais, ele nem precisava fazer isso, ele poderia, economicamente falando, no seu status pessoal, poderia ordenar aos serviçais, olha, por favor, lavem os pés de Jesus, ele está muito cansado. Mas ele não faz nada disso. Porque o papel do fariseu é sentar à mesa e consumir a sua curiosidade por aquele que dizia ser o Filho de Deus. Esse homem, ele tinha condições de acolher Jesus, mas não faz, enquanto que aquela mulher tinha condições nenhuma. Enquanto o fariseu era o dono da casa, o proprietário, e tinha tudo em suas mãos, essa mulher era uma intrusa, uma inconveniente, uma persona não grata naquele ambiente. Ela corria risco de ser expulsa, corria risco de ser, de alguma maneira, exposta à vergonha, corria riscos, mas ela entra mesmo assim. Ela não tem toalha, ela não tem bacia, ela não tem o óleo para ungir a cabeça, mas eu pergunto para você, dentro dos 2 personagens no mesmo ambiente, qual deles tinha melhor condições para acolher Jesus? Qual desses 2 tinha melhor condições para recepcionar Jesus? Lógico, é o fariseu. Ele tem tudo em suas mãos. Mas enquanto o fariseu se recusa a dar hospitalidade a Cristo, aquela mulher improvisa a toalha com seus cabelos. Ela transforma a água da bacia com as suas lágrimas. E mais do que isso, ela não tem o azeite para ungir os pés e nem o óleo para ungir a cabeça. Ela tem um unguento, um perfume que ela carrega consigo, sinal da sua própria identidade pessoal. E ela decide quebrar isso em favor do mestre. No final da história, o fariseu vai ser profundamente repreendido, enquanto essa mulher vai ser repreendida, extravagantemente louvada.
qual dessas duas condições mais nos atrai? Qual desses dois comportamentos faz mais sentido para nós? Porque são duas pessoas que estão no mesmo ambiente e diante da mesma presença, mas que têm respostas completamente distintas umas das outras. O que faz isso? Isso não te faz pensar em alguma coisa? Porque nós também estamos aqui. Nós também viemos a esse lugar ouvir de Jesus. Nós também viemos aprender dele. Nós também nos sentamos à mesa do banquete com a sua presença. Nós também temos interesse à pessoa de Jesus. Nós também estamos na casa de Deus. Mas também, como esse texto, nós podemos ter duas atitudes completamente desconectas entre si. E eu vou dizer para você, nós temos o grupo que se assemelha mais à postura farisaica e temos o grupo que se assemelha mais à postura da mulher pecadora. E eu quero perguntar de qual grupo, ou a qual grupo você pertence? De qual grupo você bebe mais? Com quem você mais se assemelha? Porque estamos diante da mesma presença, irmãos. Estamos diante do mesmo ambiente, irmãs. O mesmo louvor que você escutou é o mesmo que a outra escutou lá. A mesma pregação que você escuta aqui é o mesmo que o outro escuta do lado de lá. O mesmo ambiente, o mesmo Cristo que move aqui, nesse lugar, também move aí, nesse lugar. Agora, nós temos no mesmo ambiente, com a mesma presença, duas posturas completamente diferentes. Eu pergunto, qual delas, ou com qual delas, você mais se assemelha e mais se afina? Sabe responder? Eu vou dar uma ajuda de reflexão. Porque na minha mente, quando eu olho para esse texto, eu vejo alguns comportamentos dessa mulher e desse homem que mostram para mim como eu muitas vezes balanço, tenho um pêndulo que vai mais para o lado farisaico e menos para o lado do serviço da mulher pecadora. Quer ver? Em primeiro lugar, quando eu olho para esse texto, eu vejo um homem que prefere, neste momento, a distinção da mesa ao invés do anonimato dos pés. É fariseu. Com certeza ele olhou para Jesus e disse, Jesus, eu sou fariseu, veja minhas vestes talares, veja só todos os meus recursos pessoais, veja a minha posição. Não, Jesus, você não quer que eu desça até os seus pés e me preste a esse serviço desprezível de lavar os seus pés. Não, Jesus, eu sou o fariseu, o Senhor é um homem que eu quero ouvir, eu estou no comando aqui, então eu sento na mesa e eu quero ter distinção e ser tratado como tal. Nós vivemos um evangelicalismo brasileiro que beira a corrupção do farisaísmo, que prefere a distinção do que o anonimato. Gente que prefere a sua posição do que o seu serviço. Gente que não serve porque não ama, e ao seu amor ser tão limitado, ela não consegue ceder a sua posição. Eu? Lavar um banheiro? Deus me livre. Nunca fiz isso na minha casa. Aí vai no acampamento e diz, não, também não vou fazer aqui. Eu ficar no estacionamento? Deus me livre. Lá no meu trabalho, no serviço público onde eu trabalho, tem uma plaquinha escrita, reservado para o doutor fulano de tal. Eu chego e paro, eu ficar no estacionamento? Eu ficar carregando cadeira, puxar banner, montar quiosques? Eu não, entendeu? Eu tenho outro nível. Irmãos, quantos de nós preferimos a posição e preferimos a distinção, queremos o espetáculo da demonstração do que o anonimato do serviço? Porque muitas vezes nós somos completamente constrangidos porque não fomos lembrados, não fomos reconhecidos, não fomos colocados à frente. A pessoa que serve na igreja e depois tem algum movimento e traz alguém aqui na frente e depois fala, pastor, estou triste, porque ninguém me reconhece na igreja. Não me chamaram na frente, não me deram estrelinha, não colocaram coroinha na minha cabeça, não me deram honras e homenagem. Não. Ou ama servir, ou serve por peso. Não dá para fazer as duas coisas. Não dá para tomar as duas atitudes. Por isso é um absurdo a gente tentar conjugar um cristianismo de espetáculo, midiático, que tem que se expor, que tem que procurar distinção, posição, onde a pessoa diz o seguinte, não, eu vou começar servindo, vou lavar o banheiro, vou ficar no estacionamento, mas pastor, me aguarde, porque eu vou chegar aqui na frente, hein? Um dia eu chego lá na frente. Irmãos,
Tem os que estão na frente, tem os que estão nos bastidores. A questão não é quem está em qual lugar, a questão é quem está servindo aos pés de Jesus, não é quem está sentado à mesa. E muitas vezes nós somos, como que eu posso usar uma palavra que não seja tão agressiva? Aficionados, pode ser essa? Por esse negócio de demonstração, de espetáculo, de exposição. É óbvio, nós vivemos numa sociedade de hiperexposição. O Guy Debord, ele fez uma palavra na década de 80, e que resultou um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. Na década de 80, sem Instagram, sem Facebook, ou sem qualquer outro instrumento de espetacularização da vida, ele já apontava dizendo, a vida humana só tem sentido quando ela era notada, quando ela é percebida, quando ela é aplaudida. E nós estamos, de alguma maneira, trazendo esse conceito para o cristianismo. A gente evita o anonimato, a gente quer a distinção. A gente quer ter uma vida diagramável, ou melhor, instagramável. Uma vida que se coloque e que seja linda para que as outras pessoas vejam. Tem gente que serve, não é por amor, serve para produzir conteúdo para o seu Instagram. Aproveitadores que nesse momento de tragédia do Rio Grande do Sul, não vão subir no ônibus e viajar 18 horas para estar lá servindo a uma necessidade. Estarão lá produzindo conteúdo pessoal. Isso é um absurdo. Jesus nunca se promoveu. Em João capítulo número 7, os seus irmãos estão lá na Galiléia dizendo, Jesus, você tem que ir, tem que descer, você tem que se mostrar em Jerusalém. Ninguém que quer ser conhecido como profeta, fica escondido na Galiléia. Jesus diz assim, pode ir vocês, porque eu não tenho parte com isso. Para vocês toda hora é hora, para mim tem hora específica. Que espetacularização é essa da nossa vida? Essa hiperexposição que beira a infantilidade, a futilidade, onde as pessoas brincam com a tragédia alheia, onde as pessoas criam um mundo alternativo, de ficção, para poder espetacularizar sua história. Somos irmãos, à mesa, procurando distinção, procurando reconhecimento, aplauso humano, validação, legitimação, ou somos como aquela mulher que se ajoelha aos pés, e não importa se saibam meu nome, não importa se reconhecem quem eu sou, não importa se aplaudem o meu serviço, não importa se reconhecem o meu trabalho, só importa que eu estou aos pés do meu mestre e aos pés do meu Senhor. Ah, irmão, se nós tivéssemos uma comunidade de pessoas maduras o suficiente, que servissem aos pés de Jesus e não à distinção da mesa. Porque eu quero garantir para você que nessa comunidade, quando você vier servir, alguém vai pisar no seu calo. Vai doer, vai machucar, você vai se decepcionar comigo e com tantas outras pessoas que nós convivemos. Somos gente, e gente decepciona. Mas se você estiver servindo aos pés de Jesus, você nunca estará sendo exposto a uma posição mentirosa e enganosa, e nunca estará espetacularizando sua história, ao ponto de tentar produzir algo apenas para si próprio. E aí? Somos anônimos que querem servir independente do que vem por aí? Ou somos pessoas que estamos procurando por distinção, poder e títulos? Você precisa de títulos para servir? Simão. Você precisa de um reconhecimento? Você precisa de uma validação? Ou você serve porque quer estar aos pés de Jesus? Mas em segundo lugar, essa mulher e esse homem contrastam pelo seguinte movimento. Um é o consumidor, a outra é a provedora. A gente já falou sobre isso outras vezes. Acho que a gente não precisa ficar patinando no mesmo lugar. Mas a verdade é que esse fariseu senta na mesa, bate na mesa e diz, por favor, Jesus, me dê o que eu preciso. Eu tenho curiosidades, eu quero saber sobre a sua história, eu quero saber quem o Senhor é. Eu estou aqui para consumir a sua história, eu estou aqui para consumir o seu messianismo. A outra mulher, ela quer prover água, ela quer prover toalha, ela quer prover óleo, ela é provedora. Nós vivemos numa sociedade de consumo, que mudou as nossas relações entre pessoas e mudou a nossa relação como igreja. Não dá para negar, irmãos. Não vamos ser inocentes o suficiente para dizer que somos cristãos da mesma maneira como éramos na década de 80. Não é verdade. Nós vivemos debaixo de uma sociedade de consumo, que é enviesada pela compra, que é manipulada para que você consuma e seja cliente o tempo todo. Você foi formatado através das mídias sociais, através de uma sociedade implacável a comprar, a ser cliente e a ter sempre razão. Prova disso é que até os casamentos são monitorados pela relação de consumo. Não é não?
Tem gente que vem separar na minha frente dizendo, pastor, ela não me faz mais feliz. Eita, consumidor, hein? Como é que é? Você está consumindo a felicidade que a sua esposa provê e você proveu algo para ela? Gente que desfaz uma relação de 10, 15, 20 anos ou de 3 meses, porque a outra pessoa já não atende ao seu critério de consumo. Irmão, se os casamentos e as relações pessoais já não suportam a relação de consumo, imagine o nosso cristianismo. Imagine a nossa relação dominical. Se somos crentes de domingo após domingo, como vamos nos sustentar se nós não mudarmos a chave e aprendermos a sermos discípulos de Jesus, que provêm, que servem, ao invés de sentar à mesa e dizer, eu sou o cliente tem sempre razão. Eu quero perguntar para você, olhando para esse ambiente, nos parecemos mais com Simão, que quer consumir algo numa igreja ou numa comunidade, ou somos mais parecidos com a mulher, que servimos, damos de nós, damos do nosso tempo, do nosso recurso. Terceiro, tem essa atitude contrastante porque essa mulher, ela apresenta total vulnerabilidade, enquanto o homem, o Simão, apresenta total controle. Jesus é o entrevistado, o Simão é o entrevistador. Jesus é o candidato a Messias, na mentalidade do Simão. Olha que petulância, irmãos. Ele senta aqui e fala, deixa eu ver se você é um Messias mesmo. Eu estou no controle aqui, a casa é minha, eu sou fariseu, você é um candidato a rebelde, provavelmente vão te crucificar aí, porque eu conheço o Império Romano. Vamos conversar, Jesus, porque eu estou no comando. A mulher chega, se lança aos pés e diz, eu não estou nem aí o que vão pensar de mim, eu vou me lançar a um amor extravagante, porque eu sei quem é esse homem. Quem nós somos? Somos os que querem controle de agenda, controle do projeto, controle do sonho, controle da vida, controle das preferências, ou somos daqueles que se lançam aos pés, independente das preferências, independente dos projetos pessoais, independente das suas alternativas, lançam e dizem, eu não estou nem aí o que vão pensar. Vão chamar de crente, vão chamar de pastor. Mal você começou a frequentar a igreja e a roda de amigos que você tinha, já disse para você, e aí pastor, paz do Senhor, tudo bem? Vai dar dinheiro para aquela igreja lá agora? Você está preocupado com isso? O fariseu está no controle. Saiba que servir a Jesus é lançar-se à vulnerabilidade. Você não tem mais o seu dinheiro, você não tem mais o seu tempo, você não tem mais os seus sonhos, você não tem mais o seu propósito, você não tem a sua própria vida, porque Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 13, já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado, estou morto. Então não é ter controle, é ser vulnerável, e essa mulher sabe o que é isso. Quem somos nós? Os que têm controle ou os que apresentam vulnerabilidade? Mas enfim, nós temos aqui talvez a coisa mais importante que eu gostaria de fazer o gancho para a gente encerrar a nossa conversa. Enquanto esse homem tem uma entrega parcial, aquela mulher tem uma entrega total. É isso. O que o diabo quer de você? Só uma parte sua. Só um pedacinho já é suficiente, porque tendo uma parte sua, ele tem você por completo. O que Deus quer de você? Tudo, porque não tendo uma parte sua, ele não tem nada de você. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Tudo. Ou você dá tudo, ou Deus ainda não tem nada. Você percebeu? O fariseu fica na mesa com controle, ele tem algumas coisas que são deles e algumas ele quer entregar com Jesus, não dá certo essa conversa. A mulher tudo que ela tem, ela dá, ela entrega. Ai, como é importante isso. A questão, queridos, não é valor, a questão é atitude. Você está pensando que eu vou chegar nessa conversa aqui para falar de dinheiro com você? Está enganado. A questão não é dinheiro, a questão é atitude, a questão é entregar. Porque Abraão entregou tudo ao Senhor, quando ele sobe no Monte Moriá, ele entrega o seu filho ao sacrifício, Deus o devolve, e Abraão desce com Isaac novamente. Agora, não era mais o sacrifício que subiu ao monte, mas era a oferta que desceu do monte. O Isaac foi oferecido, e o Isaac foi devolvido. Você seria capaz de ofertar ao Senhor alguma coisa? E se ele pedisse de verdade? Se ele pedisse o seu namoro? Que está comprometendo a sua vida, comprometendo sua santidade. Se ele pedisse seu namoro, você teria coragem de entregar? E se ele pedisse sua empresa?
Você teria coragem de entregar? Mas e aí, pastor, eu vou ficar sem empresa? Não estou dizendo isso. Pode ser que ele devolva a empresa para você, como ele devolveu o Isaac para Abraão. Ou pode ser que ele peça a oferta da sua empresa no altar dele. E que você precise tomar um outro rumo, porque a empresa não condiz mais com quem você é nele. E se ele pedir? Alguma coisa que para você é tão especial e tão importante, que durante anos você lutou para construir, você seria capaz de entregar? Porque o que a gente faz é uma conversa fiada, como de Ananias e Safira. A gente entrega uma parte e espera que Deus acredite que é tudo. Né? Lembra de Ananias e Safira? Fizeram um conchavo, a gente vende, dá metade, a gente faz a declaração do imposto de renda pela metade, tá certo? Então tá tudo certo, devolve lá. E aí quando chegam, são fulminados imediatamente, e o Pedro fala, a propriedade não era de vocês? Ficasse com vocês. Por que vocês quiseram fazer essa mentira? Ou seja, dar metade. A questão não é o valor, gente. A questão é a atitude. Aquela viúva pobre que Jesus olha ali na beira das ofertas do templo, aquela mulher pobre deu 3 moedinhas, 4 moedinhas, não sei, ela deu moedinhas ali. O fato é que quando ela deu, Jesus falou, opa, tem tudo aqui. Porque os outros deram da sobra. Essa mulher deu tudo que ela possuía. A questão não é o valor, a questão é a atitude. Você seria capaz de dar tudo do seu tempo? Seria capaz de dar tudo dos seus sonhos? Você seria capaz de dar todas as suas habilidades e talentos? Você seria capaz de dar tudo dos seus recursos ao Senhor e dizer, Senhor, está aqui no seu altar, use como o Senhor quiser, porque eu sou apenas um serviçal e um mordomo em tua casa. Seríamos capazes de fazer isso, irmãos? Porque essa mulher que vai aos pés de Jesus tem. E foi um amor tão ousado, tão extravagante, para servir a Jesus, que eu passo a explicar para você agora o que é o significado do vaso de alabastro. Na verdade, era um frasco. Esse frasco, as mulheres prostitutas, de uma certa maneira, tinham o costume de carregar no seu pescoço. Era a única coisa que dava para elas um senso de dignidade após terem tido o seu trabalho sexual. Elas se banhavam daquele perfume, elas colocavam aquele perfume para de alguma maneira minimizar o cheiro que ficou daqueles relacionamentos adúlteros e mentirosos. Tudo que aquela mulher tinha era a sua dignidade sendo carregada aqui, na altura do seu peito. Ela carregava a sua identidade. Ela não tinha nada. Não tem casa, não tem patrimônio, não tem reconhecimento, não tem nome. Ela é uma pecadora, mas ela carregava um frasco sobre os seus peitos para dizer, no final das contas, eu serei alguém. Tem patrimônio aqui, tem uma identidade aqui. Sabe o que ela faz com isso? Quando ela conhece Jesus, quando ela vê quem é o Messias, ela diz, isso aqui não serve mais para nada. Porque tudo que eu preciso está em ti. Temos coragem de quebrar o nosso frasco, irmãos. Temos ousadia de servir ao Senhor. E de dizer, Senhor, está aqui o meu tempo. Eu estou gastando meu tempo com rede social, estou gastando meu tempo com o meu lazer, estou gastando meu tempo com a minha banalidade, com a minha futilidade. Senhor, está aqui o meu tempo. Está aqui o meu tempo, está aqui o meu talento. Temos condições de quebrar e dizer, Jesus usa. Porque não tem mais sentido usar para mim. Só tem sentido usar no Senhor. Irmão. Que amor extravagante nós estamos precisando encontrar e conhecer em Jesus, com essa atitude tão ousada e que mostra uma total dependência. Agora, você está aí dizendo, mas por que isso, pastor? Como? Como que um homem senta na mesa, na presença de Jesus e não dá nada? E como uma mulher entra na presença de Jesus e faz tudo isso? Sabe essa pergunta que você tem agora aí, essa interrogação? Eu acredito que foi a mesma interrogação dos discípulos na mesa. A mesma. Tanto é que Jesus precisou explicar. Então eu não vou explicar para você o porquê o fariseu é como o fariseu e a mulher é como aquela mulher. Porque Jesus vai explicar isso. E explica no versículo seguinte. Pode passar por gentileza. Ao ver isso, ao ver a mulher quebrando o vaso ou o frasco, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, para ele mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse, Simão, eu tenho algo para te dizer. E respondeu ele, diga, mestre. Jesus sempre tem algo a dizer, queridos. E Ele está dizendo hoje pela sua palavra. Então Jesus olha para nós, os Simãos que estamos aqui sentados e ouvindo essa palavra e diz, eu tenho algo para te dizer. Você que trouxe a sua vida até aqui. Vamos ver o que Ele tem a dizer? 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, ou seja, quase 2 anos de trabalho. E o outro 50 dias de trabalho. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu,
Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior, disse Jesus. E Jesus olha para ele e fala, parabéns, estou falando com um homem inteligente, porque você julgou o bem. Próximo. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher? Eu entrei na sua casa. Simão, eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque os seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Porque Jesus está falando por que aquela mulher tem atitude de entrega e aquele homem tem atitude de controle. Por que aquela mulher serve enquanto o outro consome? É simples. Ela foi perdoada de muitos pecados. E aquele fariseu foi perdoado de poucos pecados. Então Deus perdoa uma mais e o outro menos. Não é isso que Jesus disse. Porque o pecado, a ofensa, a intolerância de Deus ao pecado, a nojeira que ele é o mesmo para muitos ou para poucos. A questão é, o perdão é completo. Quero dar uma ilustração para você. 2 assassinos. Um assassino estupra, mata e esquarteja. O outro assassino dá um tiro e mata. Qual dos dois é mais assassino? Os dois, irmãos. Qual dos dois é mais pecador? Os dois, irmãos. O fariseu é pecador, a mulher é pecadora, não existe mais ou menos, alma não tem cheiro, porque se ela tivesse a gente não suportaria estar um do lado do outro, não tem o maior e o pior, não tem o melhor e o pior, não tem. A questão é a percepção do que fomos perdoados. Jesus está dizendo para esse homem, você não percebeu diante de quem você está, você não percebeu a salvação que eu trouxe, você não sabe o tanto que eu estou te perdoando, por isso você percebeu menos e me ama menos. É questão de débito, irmãos. Simão não sabia o tanto que ele tinha sido perdoado, por isso que ele não tem desejo de servir, porque ele não consegue amar, ele estava no controle. Agora a mulher que sabe da sua incoerência, ela sabe o tanto que ela foi perdoada, ela se move nesse amor, ela diz, opa, eu fui perdoado por esse homem, eu fui perdoada por essa salvação, eu quero me entregar mais, eu quero dar mais. A questão é a percepção, ela percebe, ele não. Por isso eu estou falando a 2 grupos de pessoas aqui essa noite, invariavelmente. Os que sabem que foram perdoados muito, mas muito, sabem de onde Deus os tirou. E aqueles que acham que a sua religiosidade é suficiente para garantir seu espaço no céu. Quem muito é perdoado, muito ama. Ou seja, quem muito percebe o seu amor, o amor de Deus, quem muito olha para o sacrifício de Cristo, quem muito vê a graça de Deus, muito ama. E quem muito ama, muito serve. Mas quem não ama, não serve. Por isso a palavra para você é, diante desse contexto, desse cenário, o mesmo ambiente, com a mesma pessoa, com 2 atitudes completamente diferentes, a pergunta é, você está se movendo pelos seus débitos? Quanto custa para você servir ao Senhor? Quanto custa para você abrir mão do seu tempo? Quanto custa para você abrir mão da sua posição? Quanto custa abrir mão de um certo dividendo econômico e ofertar? Quanto custa de você para se entregar numa causa nobre? Quanto custa para você? Porque para Cristo custou a vida na cruz. E se nós não olharmos para a cruz, nós não serviremos com excelência. Você vai servir por um apelo, você vai ser convencido por argumento, e os nossos oradores vão conseguir conduzir você até o voluntariado. Mas não é esse o meu propósito, é que você entenda a cruz, o quanto que você foi perdoado, o débito que há na presença dEle, que foi pago por nós, e que nós podemos dar. Nós podemos pagar um preço sim por Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. E quanto mais nós amarmos a Cristo que nos perdoou, mais nós nos ofereceremos como oferta e como serviço. O frasco não custa nada, a nossa posição não custa nada, os pés, o anonimato não custam nada, porque para nós é um prazer servir quem nos amou tanto assim. Servir Jesus,
e não pastor. Servir os pés de Jesus e não essa igreja. Servir aos pés de Jesus com aquelas crianças, com aquele estacionamento aqui à frente, desmontando, montando, aconselhando, cuidando de crianças, cuidando. Irmãos, cuidar dos pés de Jesus, e são muitos pés necessitados. A minha pergunta para encerrar é: você se move pelos seus débitos? Porque quem não se move pelos seus débitos, não vai conseguir se mover pelo amor. Você sabe o tanto que Cristo te amou e o tanto que Ele te perdoou para você fazer conta do seu tempo, da sua carreira, da sua posição? Eu não tenho tempo, pastor. Eu tenho que jogar beach tênis. Cadê o Wagner? O Wagner está aí? O Wagner sempre fala para mim: pastor, não fala de beach tênis não, que eu sou professor de beach tênis, está quebrando meu comércio. Não, eu tenho que pensar em outra ilustração, deixa eu ver. A beach tênis mesmo, vai de novo para ele. Mas tantas coisas que nós chamamos de prioridade. Irmãos, não é errado ter lazer. Não é errado assistir um jogo de futebol e gritar pelo seu time de coração. Não é errado você pegar um avião e viajar para o outro lado do mundo e desfrutar de culturas diferentes. Não é errado você se dedicar aos estudos. Não é errado você gastar tempo com pessoas que você ama. A minha pergunta é se isso consegue ser menos extravagante do que o seu amor por Jesus. Porque tem gente que tem mais extravagância pelo seu time do coração do que servir a Jesus. Tem gente que tem mais extravagância pelo seu lazer pessoal, pelo seu hobby, do que por Jesus. Tem gente que tem mais extravagância pela sua rede social do que pela sua própria história. Meus irmãos, quem não se move pelos seus débitos, não se move pelo amor. E não dá para ensinar, e não dá para esperar amar ou servir quem ainda não aprendeu a amar. Pode passar, por gentileza, é o último slide. Lembra que é um sermão de um ponto só? Qual é o ponto dessa noite? Não dá para esperar servir aqueles que ainda não aprenderam a amar. A minha palavra para você hoje não é fazer um apelo emocional. A minha palavra é: ame Jesus. Veja quem Ele é na mesa da sua vida, da sua casa. Veja quem Ele é na nossa história. E ninguém vai pedir para você quebrar, entregar, porque você vai fazer isso pelo seu próprio coração. E não tem nada mais lindo do que quando a gente chegar nesse ponto, onde as pessoas vão servir por amor, e não porque o pastor pediu, e não porque a igreja precisa. As pessoas vão dizer: eis-me aqui, porque sabem que o reino precisa delas. Vamos se colocar em pé, para dar a impressão que está acabando essa noite, e a gente conseguir ter um tempo de reflexão agora. Eu queria que o Ministério de Louvor, enquanto sobe aqui à frente, você fechasse os seus olhos, porque eu quero orar com você nesse momento. Mesma casa, duas atitudes. Mesma igreja, duas pessoas aqui. Dois grupos. Quem você é? Com quem você se parece? Por quem você tem gastado a sua vida? Por quem você tem gastado os seus talentos? Por quem você tem gastado os seus recursos? Quais são os seus verdadeiros afetos, minha irmã? Quem merece a sua verdadeira devoção, meu irmão? Você é tão apaixonado pela política. Poderia ser um pouquinho mais apaixonado por Jesus? Você é tão apaixonado pelo seu corpo. Poderia ser apaixonado por Jesus. Você é tão apaixonado pelos seus empreendimentos. Poderia ser mais apaixonado por Jesus. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, os pés do Mestre, porque todas as demais coisas virão no seu devido lugar, do jeito certo.